Dia 6 de janeiro é comemorado dentro do calendário cristão ocidental e também dentro do calendário cristão ortodoxo a visita dos magos ao menino Jesus. É claro que essa narrativa não é histórica. Para nós historiadores, é uma narrativa que pode ser lida no campo da teologia. Porém, que se, ao contrário de que hoje, ao menos no Brasil, essa narrativa, essa festa anda meio esquecida, como dizia Tim Maia, para os primeiros cristãos, ela se revelou muito importante. Logo, para nós, é interessantíssimo analisarmos, primeiro, como esses magos que estão expressos dentro do Evangelho de Mateus, apenas como magos que visitaram Jesus, não é dito nem quantos eram e de onde vieram, quais seus nomes, que essa foi uma brecha encontrada pelos primeiros cristãos para imaginarem e refletirem, abordarem em diferentes perspectivas essa narrativa, mas sempre com um significado específico. A ideia de que esse Jesus não é um ser de carne e osso, mas um ser divino. Ou seja, a importância da visita dos magos para os primeiros cristãos, como nós vamos ver aqui hoje, está diretamente ligada com a preocupação em transformar esse menino Jesus em um filho de Deus, em um semideus. Esse não é o primeiro vídeo aqui no canal em que eu falo sobre os magos. E muito provavelmente não será o último. Afinal, é um tema que meia hora ou outra vocês me questionam a tal ponto de que eu, inclusive, transformei como uma das categorias de apoiadores aqui do canal, nem três, nem reis. Então, fazendo uma brincadeira, uma alusão a essa narrativa dos magos que, segundo o Evangelho de Mateus, onde se encontra a narrativa mais antiga, não há menção a quantos eram, mas apenas o número de presentes e nem que eles eram reis. Inclusive, essa discussão eu já tratei aqui no canal, deve estar aparecendo o link aqui em cima para quem perdeu esse vídeo. Mas, para o vídeo de hoje, eu queria discutir um pouco sobre as tradições que vão se desenrolar a partir do século II em torno de quem seriam esses magos. Na documentação extracanônica, onde a gente vai encontrar muita coisa sobre esses magos. Se na documentação canônica, ou seja, no Novo Testamento, você só tem uma única informação dentro do Evangelho de Mateus, quando você sai da Bíblia, você consegue encontrar uma série de informações, o que revela como que esse tema estava em alta entre os primeiros cristãos. Por exemplo, quando nós olhamos o Evangelho siríaco da infância de Jesus, um texto datado por volta do século II, século III, nós vemos uma preocupação em delimitar a origem desses magos, em que nesse texto eles aparecem como persas adeptos do zoroastrismo. Olha que dado fantástico! Meia hora ou outra nós vemos como que o cristianismo precisa ter como uma das experiências religiosas de comparação o zoroastrismo. Primeiro porque temos aí trabalhos apontando que o antigo Israel, as concepções sobre, por exemplo, bem e mal, essa ideia de uma religião dualista, são resultado das interações culturais entre indivíduos do antigo Israel no período que eles estiveram no cativeiro. Agora nós vemos novamente esse tema aparecendo por meio dos magos, mas também já pontuei aqui o texto do Filinto Neto, que aponta como que os zoroastrismos, ideias de Zoroastra, entraram no cristianismo a partir de uma percepção gnóstica. Isso significa dizer 3 pontos de conexão para pensarmos as interações culturais entre cristianismos e zoroastrismo. Por meio da lembrança de que o cristianismo começa como
um movimento judaico, um segmento do judaísmo. Ponto 2, a forte presença de cristianismos gnósticos e como que essas ideias vão impactar, por exemplo, na formação do cânone. E 3, também a importância de cultos, de festividades populares, como a visita dos magos, onde a divinização de Jesus, essa ideia de um menino Deus, é construída a partir também de elementos, de ideias ou associações com o zoroastrismo. Porém, não para por aí quando a gente pensa a importância de se analisar essas fontes extracanônicas. Outro manuscrito siríaco, em que a cópia que nós dispomos é datada do século VII, mas segundo Brent Landon é datado ali por volta, o texto original, do século II, também traz olhares bastante interessantes sobre esses magos. Não estão localizados na Pérsia, mas em uma região que pode ser considerada ali no próprio território chinês ou próximo da China. E que aqui esses magos seriam, na verdade, 12 monges. O que também é um dado interessante, pois é um texto que, se de fato for do século II, já apresenta uma preocupação em delimitar o número de magos ou monges que visitaram Jesus. E nesse caso, completamente diferente da tradição que acabou vencendo, que é o número 3. Aqui nós estamos vendo 12 monges. E o texto não para por aí. Ele ainda vai explicar como que esses magos monges resolveram visitar Jesus e por que que eles foram lá visitar o menino Jesus. Segundo o texto, esses monges eram descendentes de Sete, um filho de Adão, e que eles eram guardiões de uma profecia de que, por meio de uma estrela, iria ser revelado o nascimento de Deus em forma humana. E que essa estrela em forma humana havia aparecido para eles e os guiado até onde Jesus se encontraria, ou melhor, o menino Jesus se encontraria. Então vejam, a narrativa é uma sucessão de narrativas que em nenhum momento visam apresentar informações históricas sobre Jesus, mas são narrativas que apontam como que esses primeiros cristãos estavam desenhando, pensando como teria sido possível que esse homem da Galileia fosse apontado já nos seus primeiros anos de vida como um ser divinizado, com uma narrativa similar à de homens divinos da literatura helenística, da literatura greco-romana. Logo, insisto aqui com vocês, esqueçam essas narrativas de nascimento como narrativas históricas. Elas não funcionam para entendermos quem foi o Jesus de Nazaré, mas elas são muito úteis para entendermos como cristãos do século II, III, IV estavam vivendo a sua experiência religiosa a partir da ideia de que deuses ou filhos de deuses precisam ter nascimentos miraculosos. E nada melhor, então, do que essa narrativa dos magos, que já tem elementos básicos dentro do Evangelho de Mateus, mas que não foram suficientes. Houve a demanda do alargamento dessa narrativa em outras documentações, que são textos que estão fora do cânone. Textos, inclusive, que nos ajudam a entender as influências, ou como eu prefiro chamar, as interações culturais com o zoroastrismo. E vejam como que essa tradição, ou melhor, essas tradições em torno da visita dos magos é tão importante. Em contexto do século V, nós já temos um imperador bizantino chamado Zenão,
tentando reunir relíquias desses magos e construir um santuário, um lugar de culto, que, diga-se passagem, esse lugar ainda existe, que se encontra hoje na colônia, chamada Três Magos da Colônia. Então o que a gente observa é que essas narrativas fizeram tanto sucesso que elas extrapolaram o campo das narrativas. Foi necessário, para a consolidação desse imaginário de Jesus como um menino Deus, a construção de espaços de culto para esses magos que reconheceram essa divindade de Jesus. Mas, de novo, não estamos no campo da história, estamos no campo da teologia. Se estamos no campo da história, é da experiência, ou melhor, das experiências religiosas desses homens e mulheres que criaram lugares de culto, que produziram narrativas sobre esses magos. E para finalizar, qual é a importância disso tudo hoje para um olhar histórico? Eu diria que são 3 pontos. O primeiro deles é entender que nenhuma das narrativas de nascimento de Jesus são históricas porque elas não foram produzidas em um contexto, primeiro, próximo ali da morte do Jesus de Nazaré. Todas elas têm a sua produção relativamente tardia, em que estão consideradas, podem ser datadas de finais do século I, ou, como historiadores mais recentemente, como André Chevtarese tem trazido, como narrativas datadas do século II, ou seja, toda e qualquer narrativa de nascimento e mesmo os seus alargamentos situam-se do século II para frente. Um segundo aspecto que é importantíssimo é entender que o momento dessas narrativas se situam no contexto em que cristãos começam a refletir. Se Jesus é Deus ou o Filho de Deus, ele também não deveria ter narrativas miraculosas, tal como homens divinos da literatura greco-romana possuem. Assim sendo, o que nós estamos vendo é uma corrida, uma espécie de uma corrida dos cristãos para nivelar Jesus com outros homens divinos, outros semideuses, já amplamente conhecidos dentro dessa antiga bacia mediterrânea. E, por fim, nós vemos também que essas narrativas sobre os magos revelam como que há cristianismos e não cristianismo, onde as bases fundantes desses cristianismos apresentam diálogos culturais com religiosidades, religiões e culturas das mais variadas, sendo de suma importância também estudarmos o zoroastrismo. Você já tinha ouvido falar do zoroastrismo? Quer saber mais sobre esse assunto? Então, deixe comentários aqui no canal. E também não se esqueça de deixar o like. E se você não é inscrito, se inscreva. Isso ajuda muito aqui na manutenção do meu trabalho. Uma outra forma é se tornando membro do canal, escolhendo as categorias Nem Três Nem Reis, As Três Marias ou Ai Meu Jesus Histórico. Para conhecer melhor cada uma delas, também dá uma olhada aqui embaixo. Até a próxima!